Meus amigos, e há quem goste e há quem não, mas Tite está cada vez mais próximo do Flamengo. Exatamente, isso porque o Flamengo perdeu ontem a final da Copa do Brasil e o Flamengo pensa já em demitir o técnico Jorge Sampaoli. Isso está praticamente certo, a saída do técnico Sampaoli. Mas o Flamengo ainda não se pronunciou, mas a imprensa esportiva já está notificando de que o Flamengo começou as tratativas com o técnico Tite. Inclusive hoje, às 7 horas da manhã, no site do GE, saiu essa informação, e vou deixar até os créditos ao canal do GE, falando sobre essa negociação entre Flamengo e Tite. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas eu gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força do Mengão para que esse vídeo chegue a mais torcedores do Flamengo, para escreverem nos comentários a indignação contra essa diretoria do Flamengo que acabou com o ano de 2023 no Mengão. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal da Band, Jogo Aberto, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Sem muitas explicações da equipe do Flamengo. Que triste. O policiamento foi reforçado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para a chegada do Flamengo. Cerca de 50 torcedores protestaram no saguão do desembarque. O chefe da segurança do Fla precisou pedir a palavra para acalmar os ânimos. Os jogadores driblaram esses torcedores e deixaram o local por uma saída alternativa para evitar mais confusão. No aeroporto, nenhum jogador conversou com os jornalistas. A sensação no clube é que o ano acabou em setembro. O Flamengo desperdiçou 6 oportunidades de títulos nessa temporada. Depois do vice na Copa do Brasil, os muros da Gávea foram pichados. Mensagens que pediam as saídas da diretoria e também do ídolo Gabigol. Só que o clube agiu rápido. Quando a nossa equipe chegou por aqui, a tinta estava fresca. Sobre mim, eu acho que as críticas, entre aspas, são justas, mas eu faço parte de uma engrenagem. Quando a engrenagem não dá certo, eu também não vou dar. Então, eu faço parte de uma equipe e realmente quando a equipe vai bem, é claro que as individualidades aparecem. Como eu falei, a gente precisa melhorar coletivamente para poder melhorar individualmente. O Camisa 10 tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024 e ainda não garantiu a renovação do vínculo. Eu acho que tem que ser tudo conversado. Eu acho que se haver uma coisa certa entre as duas partes, vai ser muito bom. Eu amo o Flamengo, amo morar no Rio, amo a torcida do Flamengo. Eu sempre falo que sou muito feliz aonde eu tô. Se for da vontade de Deus e também do Flamengo, é claro que eu desejo ficar. Com o status de ídolo, Gabriel tem 20 gols na temporada. Marcou 4 vezes na Copa do Brasil. No Brasileiro, balançou as redes 5 vezes em 17 rodadas. Já o técnico Sampaoli pode ser desligado do clube ainda hoje. O clima do vestiário foi de despedida entre o treinador e jogadores. A gestão de Rodolfo Landim já gastou mais de 37 milhões de reais com multas rescisórias de técnicos. Vamos agora à Gávea. O Thiago Carvalho está acompanhando essa segunda-feira amarga, triste. O Flamengo não ganhou o título da Copa do Brasil. E se não vencer o Campeonato Brasileiro, tá bem complicado, pelo menos neste momento. Pode terminar a temporada sem nenhum título, o que não acontece desde 2016. Nossa, que triste. De lá pra cá, sempre beliscou alguma coisa, ganhou alguma taça ao Flamengo. O meme continua, não tem jeito, aí não é culpa da gente, não é? Agora, Thiago, eu imagino que tá uma tristeza no lado flamenguista, muita decepção, mas o Flamengo, desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que ganha de virada lá no Mineirão, fora de casa, e que termina na delegacia com o preparador físico, o Pablo Fernandes, e com o Pedro, aquela confusão toda, de lá pra cá, nunca mais o time encontrou o caminho certo, não é? Boa tarde. Tá sentindo esse cheirinho?
Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Boa tarde para o Denilson, para os Garbi. Imagino a felicidade de vocês do dia de hoje, mas é como a Renata disse, para uns serem felizes, outros têm que ser tristes, e o dia hoje no Rio de Janeiro, é claro, é com um clima de lágrimas, né? De fato, desde aquela derrota para o Atlético Mineiro, o Flamengo desandou, digamos assim, e dentro do clube o clima não é dos melhores, o clima do Sampaoli não é tão bom com os próprios jogadores. Isso já aconteceu tanto na briga entre o Pablo Fernandes e o Pedro, depois com a briga entre o Varela e o Gerson, semana passada o Marcos Braz com um torcedor no shopping. O clima está pesado no Flamengo, e é claro, com a derrota na Copa do Brasil, era talvez a chance mais fácil do Flamengo conseguir um título até o final da temporada. O Flamengo não fecha uma temporada sem títulos desde 2019, então o Campeonato Brasileiro fica difícil, são 11 pontos do líder Botafogo, portanto a Copa do Brasil de fato era a chance mais palpável, né? Bom, o Flamengo está de folga hoje, alguns jogadores sequer retornaram ao Rio de Janeiro, como o próprio caso do Gabriel, e o clima por aqui é de lamentação de não ter conseguido virar esse resultado, não ter conseguido principalmente o resultado aqui no Rio de Janeiro para ter melhores chances jogando em São Paulo. Durante a madrugada foi de protestos, alguns torcedores, como vocês viram na matéria da Tatiana, foram ao aeroporto, outros vieram aqui na sede da Gávea, picharam os muros. Esse muro aqui do Flamengo, por exemplo, foi revitalizado na parte da manhã hoje. Os funcionários do clube fizeram uma nova pintura, recuperando, né, com algumas faixas, alguns dizeres que estavam aqui em relação a protestos. E agora a principal questão é se o Sampaoli continua ou não. A gente recebeu há pouco que o Flamengo tem interesse no Tite. Seria a possibilidade do Flamengo para a próxima temporada. Não há um contato direto, mas uma suposição, se o Tite aceitaria trabalhar na próxima temporada. O Tite aceita, então esse é o principal alvo do Flamengo a partir de agora. Tá aí, o Tite é um nome que realmente, desde a Copa do Mundo, não aceitou nenhum convite, tinha outras expectativas, por enquanto elas não aconteceram. Agora, acho muito complicado que, por exemplo, para este momento, o Tite não, sai o Sampaoli, entra o Tite, não. Temporada que vem, como disse o Thiago, aí faz sentido. É começar do zero, é pensar em quem vai contratar, é começar a organizar um time, e o Flamengo vai ter que passar por uma reformulação, não tem jeito. Uma era vitoriosa, incrível, única no futebol brasileiro, parece estar chegando ao final. Não significa que alguns jogadores não permaneçam, mas provavelmente algumas peças serão trocadas, inclusive o comando técnico da equipe. Se o Dorival não tivesse saído, não é? Se tudo talvez tivesse continuado como já estava bem, quem sabe o Flamengo mais organizado, com mais tempo, não poderia terminar essa temporada pelo menos com outras conquistas. Nem estou falando da Copa do Brasil, porque o São Paulo, com todos os méritos, levou esse título e mostrou como se faz, passando por adversários complicadíssimos. Agora, sobre o lado rubro-negro da história também, que sai derrotado da Copa do Brasil. Qual será o futuro do Flamengo? Com ou sem Sampaoli? Já de imediato ou não? O Rafael Marques conta pra gente, tá de volta no Sport Center e traz bastidores. Rafa. É isso, Bruno, Mari, Marra, Breler e fãs de esporte, volta aqui do Ninho do Urubu, e essa perspectiva de futuro é o grande questionamento que o torcedor do Flamengo se faz nesse momento. Para poder informar ao torcedor, a gente precisa antes fazer um rescaldo do modus operandi da atual diretoria composta pelo Rodolfo Landim, o Marcos Braz e o Bruno Spindel em casos recentes de trocas no comando técnico do Flamengo. Primeiro, em relação ao Paulo Souza, não custa lembrar que quando ele foi demitido no meio do ano passado, ele chegou a dar um treino pela manhã em Atibaia, já demitido. A diretoria tinha decidido pela sua saída, mas não tinha comunicado ao técnico português. Então, essas coisas não têm uma lógica relacionada à programação de treinos em si. Significa dizer, em outras palavras, que não é o fato do time estar de folga ou treinando que vai estabelecer o momento em que o Sampaoli pode ser comunicado da sua iminente saída. Chega o Dorival Júnior e quando ele sai, o Flamengo não renova o contrato e passa semanas negociando com o treinador a sua não permanência, sendo que já havia internamente uma decisão de que ele não ficaria. Veio o Vitor Pereira, o Flamengo perde o Fla-Flu do dia 9 de abril, um domingo, 4-1, final do Carioca, e o Vitor Pereira só é comunicado da sua demissão na terça-feira, dia 11, às 10h15 da manhã.
Então, pode ser que nessa segunda-feira nada aconteça, como também pode ser que, especificamente em relação ao Sampaoli, resolvam antecipar um cenário que habitualmente a diretoria demora mais dias para resolver. E se algo acontecer, não será nem aqui no Ninho do Urubu, o CT do clube, e tampouco na sede administrativa na Gávea. Provavelmente, essas conversas acontecem na casa de algum dos dirigentes ou em algum restaurante, algum lugar mais privativo, em que eles possam conversar sem a possibilidade de alguém observar o papo entre eles. Por hora, a programação é a reapresentação do elenco nesta terça, às 4 da tarde, aqui no Ninho. O nome mais forte é o do Tite, não aconteceu nenhum contato oficial do Flamengo com o treinador e tampouco com o staff dele, mas é um nome que agrada a muita gente dentro do Flamengo. Embora não agrade ao presidente Rodolfo Landim, que não custa lembrar, é quem vem bancando o Sampaoli há muito tempo. Desde aquele episódio envolvendo o ex-preparador físico Pablo com o atacante Pedro, o Landim vem sendo a única voz de manutenção do Sampaoli no comando técnico do Flamengo. A multa rescisória de um contrato que vai até dezembro do ano que vem é de 2,5 milhões de euros. Significa dizer que se o Flamengo quiser demitir o Sampaoli agora, vai ter que gastar algo aí superior a 11, 12 milhões de reais, dependendo da cotação. Enfim, os próximos passos serão exatamente o planejamento para o ano que vem, que também passa, incluindo a renovação dos contratos de alguns jogadores cujos compromissos terminam em dezembro. Casos do Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Enfim, hoje um dia de compasso de espera, pelo menos até agora, aqui no Flamengo, meus amigos. Rafa, obrigada, viu, pela atualização e pelas informações do lado do Flamengo, pra gente, enfim, debater nenhum título em 2023. Os campeonatos já encerrados, então, a Supercopa, o Mundial, a Recopa, o Carioca, a Libertadores e a Copa do Brasil, porque, obviamente, o Flamengo agora não tem chances. Resta o Campeonato Brasileiro, que teria que correr atrás nesse processo. Tá bastante difícil. Também, né? E até como a gente falou no caso ali, né, da bola entrar ou não, do Nestor, como a bola do Pulgar poderia ter entrado ali no final do jogo, ou a que o Arrascaeta puxa e quase entra, né? O Flamengo poderia ter vencido o título da Copa do Brasil ontem. Mas ficaria, assim, uma sensação, né? Uma sensação, principalmente para o São Paulino, claro, mas uma sensação geral de, poxa, foi injusto, né? Por tanta lambança que o clube fez administrativamente e esportivamente, né? Como foi tudo tratado nesse ano, especialmente nesses últimos 2 meses. Nessa última semana. Nessa última semana, exato. Parece, assim, que não seria justo, né? E, assim, de fato, o Flamengo agora termina o ano sem título, Mauro. É porque o olhar agora é olhar para ontem com a perda do título da Copa do Brasil. Mas o de ontem, vou ser muito sincero, é o que me incomoda menos. Não, de toda aquela lista, acho que a final de ontem foi onde o Flamengo mais jogou. Sim, o Flamengo fez um bom jogo ontem. Aqui do outro lado também tinha um time que estava fazendo um bom jogo e que conseguiu o gol logo depois de ter sofrido o gol. O que incomoda muito o desempenho de janeiro a setembro. Isso não é para ser assim. Porque se depender dos jogadores do Flamengo, se depender da qualidade individual deles, se depender até do técnico, tudo, o Flamengo tem possibilidade de ganhar qualquer competição. E ontem foi mais uma demonstração disso. O Flamengo concentrado, jogando, está lotado de jogador bom. Está lotado de jogador bom. É um elenco maravilhoso. Ontem a gente viu o Pulgar obrigando o Rafael a fazer uma defesaça, e nem é a principal característica do Pulgar. E aí, na volta da defesa, o Bruno Henrique vai lá e faz gol. Olha a quantidade de jogador bom que pode ser decisivo. Não dá para o clube ficar, assim, à disposição de um jogador ou outro resolver partidas. O projeto esportivo tem que melhorar. Não, porque parece pelada quando é assim. Vamos reunir aqui os melhores. Sim. Não tem treino nenhum, a gente encontra uma vez ou outra, deixa que os caras resolvem. Não é assim que funciona, tratando-se ainda de Flamengo, né, Brelha? Sem dúvida. E antes desse gol do Bruno Henrique, o Flamengo passou 3 jogos sem marcar. Isso não acontecia desde 2016, numa outra era de Flamengo. O Flamengo contra o Olímpia lembrou um Flamengo que sempre dava vexame em Libertadores. A gente tinha essa certeza. Flamengo e Libertadores é uma garantia de felicidade para os rivais. A gente sabe que em algum momento o Flamengo vai protagonizar algum vexame. E o Flamengo contra o Olímpia remeteu a essa época. Então essa temporada do Flamengo, em termos esportivos, é trágica, porque de fato
o time apresentou muito pouco. É uma temporada, não só por ser uma temporada sem títulos, mas pelo desempenho do time, incompatível com o poderio financeiro do Flamengo, com os investimentos desse elenco. E uma coisa é, se o Flamengo tivesse perdido todos esses títulos, mas jogando bola, o time competindo, e aí entra o aleatório do futebol, é aquela bola na trave, uma ocasião. Não foi. Foi um Flamengo que esteve muito abaixo a temporada inteira. A gente consegue contar nos dedos na mão as boas partidas que o Flamengo fez nesse ano. Que o torcedor olha, opa, esse é o meu Flamengo, esse é o Flamengo que a gente está acostumado a ver nos últimos anos. De uma mão dá pra contar. Partida com o Botafogo, Às vezes ainda contra o você tem que Grêmio. pensar, né? Ó, Botafogo, Grêmio. Teve uma contra o Fluminense, que foi muito boa também. Contra o Fluminense, vou contar pela 3. Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eu vou ainda contar uma que eu acho que o Flamengo fez uma boa partida contra o Palmeiras no Allianz. No segundo tempo, o Flamengo melhora. Tempo, né? Eu contei 4 aqui. Sim, mas Você não busca na memória um jogo não bom vou do citar Flamengo, o Maringá, né? Não dá para citar, porque ali era um jogo para evitar um vexame. Mas ainda assim, é muito pouco para o Flamengo. A gente olhar as atuações do Flamengo dessa maneira, precisar buscar com lupa, numa temporada, os jogos em que a equipe atuou bem. Então, os jogadores, olha a queda de desempenho da maioria. O Ayrton Lucas começou voando. Ô, Breilha, desculpa, o Gabigol foi reserva de uma final. Quer dizer que algo tá errado no Flamengo. Sim. Não que o Gabigol deveria ser o titular ou não, mas a partir do momento que o Gabigol não é um... Você fala assim, Gabigol vai estar na lista e os outros 10. Que ele não entra, quer dizer que assim, caramba, a fase não é boa mesmo, não. E nem desperta uma grande comoção. O Gabigol no banco, numa final, em outros tempos, seria um escândalo. Não. Nesse caso, o torcedor já estava... O torcedor já estava resignado. O torcedor já estava ali, tá bom, também não está fazendo por merecer. Então, pelo conjunto da obra, é uma temporada para se esquecer, mas que dificilmente será esquecida, porque o que a diretoria do Flamengo plantou, o Gabigol falou, né? A gente não plantou nada, não colhemos nada. Mas a diretoria do Flamengo plantou sim, plantou tudo de ruim que está colhendo, porque as escolhas que fez foram direcionadas nesse aspecto. Foram resultadistas, foram populistas, simplesmente pensando mais no aspecto político do que necessariamente técnico. A diretoria do Flamengo, nesse momento, está mais preocupada com o extracampo, está mais preocupada com a sobrevida do presidente Landim do que com os resultados do clube. Porque o trabalho foi ruim, né, do Sampaoli. No Atlético ele não ganhou título, não ganhou o Mineiro. E no Santos ele não ganhou título, mas os trabalhos foram bons, não foram, Mar? E deixaram caminhos, né? Deixaram bons caminhos, times bem organizados, talvez ali alguns problemas de relacionamento com algumas pessoas. Até contratação de jogadores, assim, que indicados por ele, né? O Sampaoli é uma pessoa difícil, acho que eu estaria sendo até educada. O Sampaoli tem muitas questões de convivência. O Sampaoli, ele precisa aprender a conviver, ele precisa respeitar as pessoas que estão no clube, a torcida, o país que ele está. A essa altura da vida, acho até difícil de acontecer. Tudo bem, mas paralelamente ele entregava um trabalho, né, Marra? Do tipo, esse cara é chato, esse cara é sem noção, esse cara... Mas ele é bom demais. Os caras estão jogando. Como que eu falo isso pra torcida que eu vou tirar? Agora, chegou nesse ponto que nem isso a gente via, né, Marra? Sim. Me dá uma sensação de que sempre que ele precisou surpreender, ele surpreendeu. Sempre que ele precisou confirmar, ele não confirmou. Na seleção da Argentina, no Flamengo, ele não conseguiu confirmar. Na Europa mesmo, né? Não, aqui quando recebeu o melhor elenco no Brasil, ele fez o pior trabalho. O Flamengo é disparado o pior trabalho do Sampaoli no Brasil. Então, mas isso não tem a ver só com o técnico. Ele decepcionou. Isso daí é um fato, ele poderia ter feito mais. Mas olha o que já era a temporada do Flamengo antes do Sampaoli. Com o Vitor Pereira foi um desastre. O Vitor Pereira chegou com cartaz, aquela final que fez com o Corinthians. O Flamengo não rendeu nada com ele. Então, esse problema vai além do técnico, vai muito além, é mais profundo e, por isso, a grande responsabilidade do Sampaoli, mesmo saindo, não é do técnico, é de uma diretoria que não ofereceu os ambientes ideais para todos os treinadores. Nem o Dorival encontrou, nem o Dorival. Mas aí eu acho que vale também o reconhecimento do que o Everton Ribeiro falou na entrevista ontem na Zona Mista depois do jogo. Porque ele foi questionado, assim, né, levantaram a bola para ele falar mal da comissão técnica e do técnico.
E ele falou assim, os jogadores, eles também têm responsabilidade. A gente está junto na vitória ou na derrota e ele também reconheceu que os jogadores ficaram devendo. Agora tem essa questão do Tite também, né, Mari? Só um detalhe, só para falar de jogador, me chamou a atenção o Bruno Henrique, como ele cai no choro ontem. Existem especulações de que ele possa sair, independentemente para quem seja, mas até a questão de chegar num acordo ou não de contrato de renovação. Me chamou a atenção, não é uma informação, mas assim, me chamou a atenção a forma como ele reage. Ele cai no choro, os companheiros chegam para acalmá-lo, então uma sensação talvez de uma despedida frustrante. Veremos nos próximos capítulos. Tem um contexto para ele também, por causa da lesão, voltou esse ano. Claro, pode ser ali ele queria isso que eu falo, foi uma interpretação minha do momento. Mas aí, beleza. Climão, deprê, tristeza, bagunça, não sei o quê. O nome do Tite surge. Não, e o nome do Tite... Acho que é diferente, bem diferente, né? Surge, não é a primeira vez no Flamengo. O nome do Tite já foi falado e antes, diferentemente de agora, Tite, estamos pensando, a identidade que queremos para o Flamengo é outra. E agora o Tite virou solução. Salvador, E assim, vamos combinar. Olha o que o Flamengo fez com os últimos técnicos que passaram por lá. Paulo Souza, Vitor Pereira, Renato Gaúcho, Dorival, todos bons técnicos. Chegaram com currículo, com peso e saíram de lá como se não fossem nada. Como se fossem técnicos medíocres. E não são. Mas o Flamengo proporcionou isso por causa dessa estrutura, da diretoria que rifa e não banca trabalhos. O Tite vai se meter nessa altura da carreira. E aí eu falo, o Flamengo sempre vai ser um clube muito atrativo, pelo tamanho, poderio financeiro. Mas hoje, para o Tite, o Flamengo, pensando na carreira do Tite, eu creio que não é o melhor passo para o Tite. Para o Tite, para o Flamengo, receber um técnico com esse peso, ótimo, mas... Não, e aí... O último que falou isso se deu mal, hein? Breler, ir pro Flamengo hoje é regredir na carreira. Eu não serei tão ousado. Você acha? Agora é só fala, Mari. Você acha? Não serei tão ousado como nosso amigo Pai Vicário de dizer que o Flamengo é um passo atrás na carreira. Jamais será para qualquer treinador. Mas o Tite hoje merece coisa melhor. E não é coisa melhor por causa do clube, do Flamengo. Sim. É por causa da diretoria, desse ambiente. E tem um ingrediente a mais. Flamengo tem eleição no ano que vem. Essa diretoria com eleição vai conseguir bancar? A gente já viu esse filme, hein, Mari? Eu só tô repetindo aqui, hein, Mário Marra? Você mais uma vez... Não fui eu, hein? Não fui eu dessa vez, hein? Não me filma, não. Foi o Breler. Sou solidário. Você, Mário Marra, sua opinião agora. Eu acho que... Eu não sou advogado de defesa do Tite, de jeito nenhum, mas pelo que eu vi também em algumas manifestações... mas o Tite isso, o Tite aquilo. O Tite montou uma seleção para jogar uma Copa do Mundo com o Paquetá de volante, gente. Esse papo de que ele é defensivo, de que ele é... Não. A seleção brasileira, em algum momento, ficou até desprotegida no meio campo. Porque era uma seleção que pensava muito em atacar, em ocupar o campo de ataque, em envolver o adversário. Eu acho o Tite um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, de muito tempo. Um cara à frente do tempo. E um cara que organiza, ajuda. Faz falta o Tite no meio do futebol, né? Muita. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, mas olha só, uma notícia que surpreendeu nesse momento. Olha aqui, ó. Neymar pede demissão de Jorge Jesus do Al Hilal após cobrança do treinador. E aí diz a imprensa da Arábia, né? Imprensa árabe. Meus amigos, o que será que vai acontecer? Virou uma novela de novo, hein? Olha, essa notícia saiu hoje, inclusive. Saiu hoje essa notícia do Jornal Extra, né? E aí fala aqui, ó. Brasileiro teria se desentendido com o técnico português após empate na Liga dos Campeões da Ásia. Será, meus amigos, que pode acontecer alguma coisa, hein? Vamos ficar de olho nessa notícia. Mas o nome forte nesse momento do Flamengo é o técnico Tite. É o que a imprensa esportiva está anunciando por aí, que é o que pode acontecer. Mas vamos ver, vamos ficar de olho. Escreva nos comentários a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.